Galera, é o seguinte, estou aqui com o Mini Cooper S. Esse carro chegou na oficina com a luz do motor acesa. O cliente disse que substituiu o sensor de temperatura do carro, mas o carro não desenvolve, o carro aparece mensagem sobre aquecimento do motor e gera uma série de avarias no carro. A gente já leu aqui a memória de avarias, vou explicar o que está acontecendo com esse carro. Então o carro é esse, o Mini Cooper. A gente já leu a memória de avarias, já apagamos a memória de avarias, já não tem erros do carro. O que acontece? Assim que nós ligamos a ignição do carro, o eletroventilador aciona, mesmo com o carro estando frio, sem o sistema do ar-condicionado ligado nem nada. Então vamos lá ver o que se passa. Ele disse que substituiu o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Vamos então verificar aqui qual é a temperatura medida por esse sensor. Então o carro está frio, o motor está desligado. Temperatura ambiente 23 graus, temperatura do óleo do motor 116, temperatura do líquido de arrefecimento 117. O carro ainda não funcionou, é a primeira vez que a gente liga a ignição hoje e ligamos o carro à máquina. O carro está completamente frio, o motor está completamente frio e o sensor de temperatura já está marcando 117 graus. Portanto, existe uma falha de funcionamento do sensor de temperatura. A gente vai identificar qual é que é o componente ali no motor e vamos verificar se desligando o sensor, se há alteração no valor da temperatura. Me diz. O sensor está montado aqui nessa zona, esse sensor aqui. Então vamos desligar o sensor e vamos verificar nos valores reais o que acontece. O que aconteceu? A temperatura caiu para 24 graus. Eu já fiz um vídeo falando sobre o sensor de temperatura. Nós, quando desligamos um sensor de temperatura, se for do tipo NTC, a tendência da temperatura medida é ser uma temperatura negativa. O que nós devemos fazer agora é verificar através do esquema elétrico a ligação do sensor de temperatura à unidade de comando do motor e verificar se está tudo bem na cablagem do motor. Galera, fiz dois testes, um teste de continuidade da ficha do sensor de temperatura à unidade de comando e outro teste para ver se existia algum curto-circuito à massa nos fios que alimentam o sensor de temperatura. Não havia nenhum nem outro, a continuidade estava ok, não existia curto-circuito à massa, então fui medir a resistência interna do sensor e a resistência do sensor, a resistência interna estava mal. Esse sensor a 20 graus deveria ter uma resistência entre 5 e 6 kΩ. E estava a marcar 0,09 ohms, ou seja, estava praticamente um curto-circuito. E visto que esse sensor de temperatura é um sensor NTC, quanto menor for a resistência interna, maior é a temperatura lida pela máquina. Então o problema estava aqui no sensor de temperatura do Mini. Agora a gente vai ligar a máquina, vamos testar o carro, vamos ver se a temperatura já começa a assumir um valor mais próximo da realidade. Então, para quem não sabe, o teste que eu fiz no sensor é o seguinte. Aqui na máquina dá-nos a informação das temperaturas e das resistências do sensor. E a resistência que eu utilizei de referência é essa daqui, de 5.5 a 6.5 kΩ. Ou seja, a uma temperatura de 20 graus, a resistência interna do sensor tem que estar entre esses valores aqui. Então a gente utiliza aqui o multímetro na escala de 20. Medimos aqui a resistência interna do sensor. Como vocês podem ver, está a marcar 0,1, 0,09, aproximadamente 90 ohms. Então está com uma resistência muito baixa, por isso que a temperatura que a gente lê aqui na máquina diagnóstica é aquela temperatura mais alta, de quase 120 graus. Vamos agora fazer o teste, vamos ligar o carro à máquina e vamos ver se está tudo ok. Então galera, já liguei o carro à máquina de novo, não tem erros no carro. Aqui nos valores reais o carro esteve funcionando um pouquinho e eu já selecionei aqui os valores de temperatura e como vocês podem ver já tem uma temperatura admissível. O carro esteve trabalhando sensivelmente 3 a 4 minutos. Foi o suficiente para subir um pouquinho a temperatura do líquido de arrefecimento, mas já não tem os 120 graus que marcava antes com o carro frio. Então a excitação aqui do ventilador do radiador também está a zero, ou seja, quando se liga a chave o ventilador já não começa a trabalhar de imediato.
Então, essa é a dica de hoje. O problema estava no sensor de temperatura. Os testes que eu fiz foi de continuidade da ficha do sensor à unidade de comando do motor e depois o teste da resistência interna do sensor. E a gente chegou à conclusão que o sensor tinha uma resistência muito baixa a uma temperatura de 20 graus, que não era normal. Substituímos o sensor e a unidade já faz a leitura correta e o eletroventilador já não funciona de imediato. Então, é isso.